Olá, bom dia. Eu sou a Madu Ventura e dia 21 de maio é aniversário de 70 anos do Cine Veracruz. E para comemorar essa data tão especial, nós viemos aqui mostrar para vocês um pouquinho sobre a cultura e história desse cinema que marcou gerações em Capivari. E ninguém melhor do que o Davilson para falar com a gente um pouquinho sobre o Cine Veracruz. Bom dia, Davilson. Bom dia. Davilson, você pode explicar para a gente um pouquinho sobre como foi a criação do Cine Veracruz? O Cine Veracruz ele foi idealizado por uma iniciativa de alguns empresários da cidade, alguns capivarianos, na verdade, que se reuniram e formaram uma sociedade para construir o Cine Veracruz. Isso foi no ano de 1954, 55, por aí. No ano de 1955, o Cine Veracruz foi inaugurado. Tá, mas foi uma iniciativa de alguns empresários e capivarianos em geral, né, que formaram essa sociedade. Você sempre gostou de cinema? A paixão pelo cinema sempre existiu na minha vida, né? Eu fiz faculdade, né, sou formado em jornalismo, publicidade e propaganda, então eu sempre lidei com esse tipo de coisa, com o cinema. E também trabalhei muitos anos com filmagem de eventos. Então, muitos eventos da cidade eu filmei. Trabalhei praticamente de 30 e poucos anos com esse tipo de trabalho, de imagem. Então, o cinema sempre esteve presente na minha vida. Então não tinha como fugir, né? Sempre esteve ali. Sim, sim, graças a Deus. E é um prazer tremendo fazer isso, né? Já faz muito tempo que o cinema foi criado, né? E a gente sabe que o mundo passou por muitas modernidades, muita coisa mudou. Como foi esse processo de mudança do cinema antigo para o cinema que é hoje em dia? O cinema, ele passou, né, completando agora 70 anos, ele passou por muitos planos econômicos, muita modernização em termos de conforto, de qualidade de imagem. Isso nós tivemos que vir adaptando o cinema e fazendo essas melhorias constantes, né? Hoje, graças a Deus, nós temos condição de oferecer tudo que um cinema de ponta, um cinema de shopping e de grandes redes que a gente pode, que a gente conhece, nós temos aqui em Capivari. É uma projeção de qualidade, uma projeção de imagem a laser, que poucos cinemas têm esse tipo de qualidade de imagem. O sistema de som também é um sistema digital de 8 canais. Então, é uma evolução que nós tivemos que acompanhar e um investimento grande também. Então conta pra gente como são escolhidos os filmes que vão passar no cinema. Bom, os filmes, eles têm, cada filme tem a sua distribuidora, né, que é do seu filme. Tem a Disney, a Paramount, a Universal, a Paris Filmes, então, a Warner. Então, cada filme, cada produtora tem a sua distribuidora. E são agendados esses filmes, tá? E quando são agendados esse filme, a gente procura, dentro do possível, lançar todos os filmes que estão em cartaz. É lógico que a gente não consegue lançar todos os filmes, porque praticamente no mês são lançados de 10 a 12 filmes no mês. E nós temos condições de lançar alguns, né? Não são todos. Então, a gente escolhe os melhores, aqueles que têm mais aceitação de público na cidade, a gente já tem essa noção de como funciona. Tem algum filme que marcou a história do Cine Veracruz? Sim, muitos filmes marcaram uma história do cinema. São 70 anos, né? Desses 70 anos, eu estou à frente do cinema por 45 anos. Então, muita coisa marcou, muito filme marcou. Como é conhecimento de todos, são filmes como Titanic, O Rei Leão, todos os filmes que ganharam um Oscar, premiados, Vingadores mais atuais. Muitos filmes marcaram a história do cinema, né? Titanic é um filme tão antigo e toda vez que passa o cinema sempre enche. Eu acho isso incrível, né? Nós já fizemos duas reapresentações, relançamentos do filme aqui,
e as duas vezes foi um público excelente. O Cine Veracruz ele marcou gerações. Tem algo que você gostaria de deixar para as próximas gerações que vão acompanhar o Cine Veracruz? As próximas gerações a gente não sabe o que vem pela frente, né? Em termos de tecnologia, de evolução, mas o cinema acompanha isso daí. Então, as novas gerações, com certeza, elas vão ter um cinema na cidade, porque é poucas cidades do interior do porte da cidade de Capivari, de 50 mil habitantes, é que você tem um cinema na cidade. É mais as cidades de maior porte, né? E que tem shopping, tudo. E graças a Deus nós temos esse privilégio de ter aqui em Capivari o cinema. Então as novas gerações, elas fiquem tranquilas que vão ter um cinema. E a gente vai se atualizar para acompanhar a modernidade da forma que for. Essa foi a nossa entrevista com o Davilson. Muito obrigada, Davilson, por aceitar nosso convite. Eu que agradeço e fiquem à vontade, estejam aqui sempre. Eu gostaria de agradecer também de público, já fiz vários agradecimentos a ele, ao Carlos, ao pessoal da Raízes, que nos dão uma cobertura muito excelente a respeito da programação do cinema e nos ajuda muito com isso. É muito importante essa parceria que nós temos com a Rádio Raízes e espero que essa parceria continue por muito tempo, porque é muito importante para nós. E é isso aí, Jean Marquinhos. É Raízes.